Data: 18 de fevereiro de 2026. Duração: 11 horas e 45. Apresentadores: Nova e Aloy. Nota: Episódio 0 é um relatório técnico solo. As atribuições de locutor abaixo refletem o formato padrão de 2 hostes do programa baseado no fluxo de conteúdo. O trailer pré-show é compartilhado. O relatório principal é apresentado pela Nova. A maioria das coberturas de inteligência artificial te diz o que ficar animado. Este programa te diz o que realmente funciona, e o que não funciona, quando você está rodando modelos de linguagem no seu próprio hardware, nos seus próprios termos. OpenCloud Daily é para pessoas que passaram da fase de demo na nuvem. Você está rodando agentes locais, você se importa para onde seus dados vão, e você é cético em relação a benchmarks publicados pela mesma equipe que treinou o modelo. Cada episódio vem de sistemas reais, falhas reais e correções reais. Não comunicados de imprensa. Se algo quebra no meio de uma tarefa, investigamos. Ao vivo. Sem limpeza editorial, sem polimento retroativo. Este é o programa para construtores que rodam sua própria infraestrutura. Vamos lá. Meu agente de codificação Clarity rodando Kin 3, Coder 30B, Getting Context Overflow Errors Right in the Middle of Tasks. Não ocasionalmente. Consistentemente. Então eu comecei a investigar. Talvez seja um teto de hardware, talvez eu precise de um DGX Spark ou um M3 Ultra para rodar isso direito. Essa questão virou uma imersão completa em hardware, especificações reais, custos reais, largura de banda de memória e tudo mais. A reviravolta? Não era problema de hardware nenhum, era um rótulo de configuração, e eu encontrei e corrigi ao vivo enquanto fazia a pesquisa. Você vai ver os números, as trocas honestas e uma recomendação real. Os estouros de contexto que você estava tendo? Não é problema de hardware. O modelo que você está rodando, Kin 3, Coder 30B, suporta realmente 262.144 tokens de contexto. 262.000. OpenCloud estava limitando a 131.072 por causa de como o modelo Olama foi nomeado na criação. O rótulo V128K não era um teto de capacidade, era só uma string. Um rótulo do dia de configuração que virou um limite rígido por acidente. A correção foi um patch de configuração e uma nova definição de modelo Olama. Feito. Ao vivo. Grátis. Você não precisava de hardware novo. Você precisava de uma correção de uma linha. Essa é a reviravolta. Então vamos ver o que realmente aconteceu em 18 de fevereiro às 11 horas e 15. Você pediu 146.760 tokens contra um limite de 131.072. 12 5 minutes timeouts were the crashes, the model was the dying. It was pre-filling. Com velocidade de pré-preenchimento de 400 tokens por segundo, processar 146.000 tokens leva 6 mais minutos. Seu limite de timeout era 5 minutos. Então o sistema bateu na parede no minuto 5, 3 vezes seguidas. 3 timeouts consecutivos, perfeitamente explicados pela matemática. Isso não é instabilidade. É um valor de timeout curto demais para uma janela de contexto grande demais para um limite configurado que estava errado desde o início. 3 camadas de erro empilhadas uma sobre a outra. Agora a matemática da memória. Kin 3, Coder é uma arquitetura Mystery of Experts com apenas 4 heads de atenção KV. Compare com Llama 3.8b que tem 8. Metade. Essa é uma escolha de design intencional que a torna dramaticamente mais eficiente em memória para contexto longo. Em contexto 262K, 15 GB para pesos do modelo, 24 GB para cache KV, overhead do só, considere 44 GB no total. Você tem 64 GB de memória unificada. Isso é 20 GB de folga. O modelo que estava estourando cabe na sua máquina atual no contexto nativo completo, com espaço de sobra. O hardware estava fino o tempo todo. Você pediu um relatório de hardware, então aqui está ele. 4 opções porque há uma nova que vale a pena adicionar à conversa. Opção 1. NVIDIA DGX Spark, $3.000. Chip GB10 Grace Blackwell. 128 GB de memória unificada LPDDR5X. 1 petaflop de computação FP4.
O número que salta, 273 GB, S de largura de banda de memória. Isso é na verdade menor que seu Mac Studio atual, que entrega cerca de 800 GB, S. Então a máquina que a Nvidia está vendendo como um supercomputador de inteligência artificial tem 1/3 da largura de banda de memória da máquina na sua mesa. Geração de tokens é limitada por largura de banda de memória. Largura de banda é o gargalo. Onde a Blackwell compensa são os núcleos tensores FP4. Benchmarks colocam em 25, 50 tokens por segundo em um modelo 70B, versus seus atuais 10, 15. Melhoria real. Mas Linux apenas é um sidecar, não um substituto. Vincule 2 unidades por $6.000 e você pode rodar modelos 405B+. Opção 2. Mac Studio M3 Ultra. $4.000 para 192 GB. Cifrão 8-10.000 para 512 GB. Largura de banda, 819 GB, S um passo modesto. A Apple mediu o M3 Ultra como 2,1 multiplicação mais rápido que M2 Ultra para throughput de LLM, devido a melhorias arquiteturais no motor neural e unidades de multiplicação de matrizes. Em um modelo 70B, 32 tokens por segundo, o dobro de onde você está agora. A configuração de 192 GB desbloqueia carregamento simultâneo de modelos, seu modelo de codificação 30B, o modelo geral 70B, e o SO, tudo na RAM de uma vez. Sem swapping, fluxo de trabalho diferente. A configuração de 512 GB existe por um motivo, Llama 3.1405B em que 4 pesa 230 GB. Esse é o único caminho de consumidor para rodar um modelo de classe 400B localmente. Mesmo maços, mesma mesa, zero fricção. Opção 3, AMD, e isso são duas histórias muito diferentes. O caminho do consumidor, Threadripper mais 2 placas RX 7900 XTX, custa cerca de cifrão 5.000, 6.000. Cada placa tem 24 GB de VRAM. O problema de VRAM dividido significa que você não obtém 48 GB limpos de memória endereçável, você obtém 24 com overhead caro de sincronização entre GPUs. ROCm ainda atrasa CUDA para inferência de LLM. Você gastaria $5.000 para obter os mesmos tokens por segundo que está obtendo agora. Mas a AMD tem uma carta selvagem que merece atenção séria, especialmente se seu teto de orçamento está mais perto de $2.500 do que de $25.000. O Ryzen Inteligência Artificial Max mais 395, codinome Strix Halo. 16 núcleos em 5, 40 unidades de computação RDNA 3.5 para iGPU, um NPU de 50 TOPS. E suporte para até 128 GB de LPDDR5X em um pool de memória completamente unificado CPU, GPU e NPU todos desenhando do mesmo espaço de endereço. Essa é a resposta da AMD à arquitetura Apple Silicon, em um chip de laptop em preços de consumidor. Um framework desktop e AMD Edition completo custa cerca de cifrão 2.000, 2.500. O Asus ROG Flow Z13 sai por $2.499. Esse é o caminho mais barato, por uma margem significativa, para 128 GB de memória unificada em qualquer fator de forma. Por que não é o vencedor óbvio? Largura de banda. Sempre largura de banda. O barramento de memória aqui é de 256 bits, entregando cerca de 256 GB. S compare com seu M2 Ultra em 800 GB, S, isso é um déficit de 3 vezes. Mais capacidade de memória não ajuda se os tokens não podem se mover rápido o suficiente. Na prática via back em CPU do Llama.cpp, cerca de 60 a 80 tokens por segundo em um modelo 7B, 15-20 em um 30B e 5, 8 tokens por segundo em um 70B que 4. Competitivo com o M2 Ultra, mas não vencendo apesar do dobro de RAM endereçável. Essa lacuna de largura de banda é toda a explicação. O caminho iGPU ROCm existe e funciona para alguns modelos, mas ainda não está pronto para produção. O Llama faz roteamento FreeCPU.
O Bakken Vulkan mostra promessa real como caminho e GPU de curto prazo no Windows. Onde o Ryzen genuinamente ganha: portabilidade, ecossistema Windows e capacidade bruta de memória por dólar. Se você precisa de 128 GB de memória unificada sob $3.000, não há outra opção. Essa é a máquina, cabe o modelo 70B na RAM e aceite velocidades M2 Ultra. O AMD MI300X é extraordinário e completamente irrelevante para esta decisão de compra. 192 GB de memória HBM3, 5,3 TB, S de largura de banda, não gigabytes, terabytes. 80, 120 tokens por segundo em um modelo 70B. Também $25.000 mínimo, apenas canal de vendas Enterprise. Pertence a este relatório para completude. Não pertence ao seu carrinho. Aqui está a visão de fluxo de trabalho que recontextualiza tudo. As tarefas de edição multi-arquivo, 5 ou mais templates de uma vez, refatorações grandes de codebase, representam talvez 20% da sua carga de trabalho total. Os outros 80% rodam limpos no hardware atual. A pergunta não é: como lidar com meus trabalhos mais difíceis localmente? Meus trabalhos mais difíceis devem ser locais? DevStral tem 262K contexto nativo no tier gratuito da API Mistral. Gemini 2.5 Pro tem 1 milhão de tokens de contexto. Para código não privado, esses modelos de nuvem são a ferramenta certa. Então aqui está o que eu realmente faria, agora com o quadro completo. Se você quer a melhor relação custo-benefício para trabalho diário de LLM no ecossistema Apple, Mac Studio, M3 Ultra 192 GB. A vantagem de largura de banda de memória é decisiva. 3 vezes mais RAM, dobro da velocidade, mesma mesa. $4.000. Se você tem um orçamento apertado e precisa de capacidade máxima de memória acima de tudo, você quer caber um modelo 70B na RAM, você está confortável no Windows, e velocidades M2 Ultra são aceitáveis? O Ryzen Inteligência Artificial Max mais 395 em um framework desktop ou ROG Flow Z13 é genuinamente convincente a cifrão 2.000/2.500. Nada mais te dá 128 GB de memória unificada nesse preço. Se você especificamente quer o ecossistema de software CUDA e está confortável com Linux como máquina sidecar, DGX Spark a $3.000 é o caminho. Unidade dupla escala para 405B se você precisar depois. E se você precisa de modelos de classe 405B rodando localmente hoje, Mac Studio M3 Ultra 512 GB a cifrão 8-10.000 é o único caminho acessível para consumidores. O teto de Throughput agora não é o silício, é a configuração, e nós já corrigimos. Deixe sua carga de trabalho real te dizer se você precisa de mais hardware. Essa é a resposta que a pesquisa voltou, e é uma resposta melhor que qualquer uma dessas caixas.